matemática e a civilização egípcia. Esse sistema de símbolos facilitou muito a vida dos egípcios, no que diz respeito aos cálculos matemáticos e possibilita à sociedade atual, nós, realizarmos operações aritméticas que conhecemos. Os símbolos surgiram a partir das necessidades que a sociedade do Antigo Egito teve. Para D'Ambrosio, a civilização egípcia nasceu com base na manutenção da agricultura ao redor das margens do rio Nilo. A maneira pela qual se distribuíam os recursos e repartiam as terras férteis que rodeavam o rio Nilo era de ordens dadas pelo faraó da época, para que a distribuição da terra fosse equivalente ao número de pessoas que constituíam cada família. Por exemplo, uma família com um número menor de membros, a área da terra seria menor, porém proporcional à sua subsistência. Vimos aí a matemática sendo aplicada. Interessante que no século III a.C., o matemático Euclides dedicou-se à exploração do espaço abstrato, a partir das definições e das relações entre os elementos supostamente necessários à construção de figuras geométricas. Para Euclides, o ponto, a reta, o ângulo, os elementos básicos da geometria eram suficientes para o estudo das formas existentes. Ali, naquele momento, estava inaugurado um verdadeiro método para se explorar o universo, que seria reproduzido de modo semelhante em vários outros campos da ciência. Interessante que na Academia de Platão, onde se promoviam os debates sobre os diversos temas da ciência, logo na entrada estava assim: não entre quem não for geômetra. Ou seja, para pensar no universo, era necessário que a pessoa começasse a enxergá-lo de forma abstrata. Então nós vemos aí como se iniciou de pensar na simbologia, pensar de forma abstrata, a matemática de forma abstrata. Esse avanço, exatamente em pensar a matemática de forma abstrata, ampliou os estudos das linguagens da matemática, tais como a gente pode ver os números fracionários surgiram logo depois disso, a geometria euclidiana, o próprio sistema de medidas. Segundo as afirmações de Rosa Neto sobre os seus estudos realizados acerca da civilização egípcia, o estudo da numeração dos mesmos era representado por símbolos, sendo que se baseava em 7 números principais. O número 1, o número 10, o número 100, o número 1000, também o 10.000, o 100.000 e o 1.000.000. Ele ainda mostra que tais números como eles eram imaginados. Vamos ver aí na próxima projeção, vocês conseguirão ver isso. Se vocês percebem aí, ou estão vendo aí, um graveto vertical representava uma unidade, o número 1. Já um osso de calcanhar representa o número 10. Um laço já valia 100 unidades. Uma flor de lótus já vale 1.000 unidades. Um dedo dobrado já era equivalente a 10.000 unidades. Uma figura ajoelhada representava, antes, um girino, um peixe, ele representa 100.000. E um homem ajoelhado representa o quê? 1.000.000. Então, percebe-se a abstração neste momento? A abstração de utilizar um símbolo para quantificar outros elementos que não tinham nada a ver com aquela simbologia. Então a gente começa aí a pensar na matemática de forma diferenciada, abstrata. Todos os outros números eram escritos combinando com os números principais. Se eu quisesse escrever um número, eu tinha que utilizar esses 7 números principais. Ou seja, para a escrita de um número podiam ser utilizados os símbolos de maneiras diferentes, pois o sistema de numeração egípcia ele não era posicional. Não tinha uma posição. Não havia uma posição obrigatória para os símbolos, podendo assim serem dispostos em diferentes ordens. Podia ser do menor para o maior ou vice-versa. Percebemos aí um fator complicador que ele deveria ser aperfeiçoado e foi, Ele foi modificado e a gente tem um sistema posicional hoje. Temos aí nesta figura 3 exemplos, 3 números,
O primeiro, nós temos aí 9 gravetos e 3 ossos de calcanhar, representando o número 39. Numa ordem da menor representação simbólica, né, que é a unidade, para a maior, que é a dezena, né, assim hoje. Então nós vemos aí uma representação uma ordem da menor representação simbólica para a maior. Já no número 52.366, a gente percebe aí que ele foi escrito de ordem invertida, já da maior representação para a menor representação simbólica. E, novamente, nós temos o número aí 180.647, que ele é escrito da ordem da menor representação simbólica para a maior, em que os 7 gravetos vêm primeiro e, por último, o girino, né, o peixe que representa 100.000. Não é isso? Mesmo tendo desenvolvido um sistema de numeração obtendo números inteiros, os egípcios ainda sentiam a necessidade da construção de números fracionários para demarcar as divisões feitas ao redor das terras férteis que circundavam, né, as margens do rio Nilo. Com as divisões das terras, os egípcios ampliaram tanto o sistema de numeração fracionário quanto a geometria também foi ampliada. Para tanto, criaram um sistema de numeração que operava somente com frações de numerador igual a 1. Vemos assim numa vertente uma aritmética de divisão de recursos, desenvolvendo principalmente de um lado as frações e do outro a gente vê uma geometria no estilo do que hoje chamamos de agrimensura, tendo como motivação a alocação de terras aráveis, férteis. Podemos ver que a matemática é naturalmente uma matemática associada às técnicas de construção. Na verdade, uma mecânica de construções e assim até hoje. Essa é uma das aplicações. Vamos continuar falando daqui a pouquinho.